Graça e paz em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler um versículo para iniciar a nossa meditação, e assim que você encontrar esse versículo, quero convidá-lo a ficar em pé. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 3. E o tema da nossa mensagem hoje é: somos abençoados. Somos abençoados. Você é abençoado, meu irmão? Amém? Fale assim: eu sou abençoado. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: você é abençoado. Aleluia! No mundo de caos, nós podemos nos levantar como povo escolhido de Deus e falar: nós somos o povo abençoado. Aleluia! O verso de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Que nos tem o quê? Que nos tem abençoado com algumas bênçãos, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados. A Bíblia diz, o Espírito Santo vivifica essa palavra nesta manhã. Deus nos trouxe aqui para dizer para cada um de nós: você é abençoado. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, talvez a história da sua vida, talvez a tua infância tenha sido marcada por palavras de condenação, de culpa, você não presta, você não é nada, e até palavras de maldições, mas hoje Deus nos trouxe aqui para dizer para cada um de nós: você é abençoado. Aleluia! E não é uma mensagem que visa engrandecer-nos pelo fato de estarmos necessitados, mas é a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, há uma região celestial onde nosso Deus reina, e ali já estão todas as bênçãos espirituais que nós necessitamos. Mas já nos foram dadas todas elas. E nós estamos aqui hoje para aprender um pouco sobre essas bênçãos. E eu creio que vamos sair desta reunião com o nosso coração cheio de gratidão, porque Deus nos tem abençoado. Aleluia, Pai. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo encontre no nosso coração solo fértil, onde a Tua palavra vai cair e vai produzir frutos. Senhor Deus, se há alguma resistência, se há algum bloqueio, nós pedimos em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, faz cair por terra agora. E fala conosco, Pai. Fala conosco pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, eu quero convidar você, meu amado irmão, você aí, junto com Deus, com o Espírito Santo que habita em você, leia novamente esse versículo. Deixa
essas palavras entrarem no teu coração. Acolhe essas palavras em fé. É para você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Quais são as bênçãos vindas de Deus o Pai? Quais são as bênçãos vindas de Deus o Filho? Quais são as bênçãos vindas de Deus o Espírito Santo? Esses são os 3 pontos da nossa pregação. Bênçãos vindas de Deus Pai, bênçãos vindas de Deus Filho e bênçãos vindas de Deus Espírito Santo. Primeiro ponto, bênçãos vindas de Deus Pai. Dentro desse ponto, subponto. Deus nos escolheu. Você pode dizer amém? O versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, em Deus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então a primeira bênção é que Deus nos escolheu. Coisa tremenda. Muitas vezes a gente pensa que é a gente que está escolhendo Deus, não é? Mas Ele que nos escolhe primeiro. Eu, quando era pequeno, e alguns aqui também devem ter passado por isso, quando íamos formar o timinho de futebol, tinha que fazer aquela escolha. E pessoas como eu, ruim de futebol, como era triste, a gente ia o último da fila. E quando completava o time, a gente ficava de reserva. Naquela época ninguém queria ir para o gol. Então quem sobrava lá ia para o gol. Mas como é gostoso ser escolhido. Sabe, Deus poderia encher esse lugar com tantas pessoas nesta manhã, mas Ele escolheu você para estar aqui. Para dizer para você, você é abençoado, porque eu te escolhi. Que coisa fantástica! A gente vem de uma teologia que parece que a gente que aceita Deus, receba Cristo, né? Somos nós. Não é assim, não. É Ele. É Ele que vem em nossa direção. E aqui o versículo diz que antes da fundação do mundo, não havia sido criado nada ainda nesse mundo, nesse universo. E Deus já havia te escolhido. Que coisa fantástica! Que coisa tremenda! Ah, um crente verdadeiro que conhece as bênçãos vindo do Pai, não fica nos 4 cantos da casa, ai, coitadinho de mim, oh, pobre coitado, olha, não! Sabe, tem essa convicção. Antes de Deus formar todas as coisas, o Kiko já existia no coração de Deus. Ele sabia que lá numa cidadezinha do interior de São Paulo, o seu Chiquito e a dona Angelina teriam um filho chamado Francisco, que seria conhecido pelo nome de... Não existia nada ainda, nem Adão e Eva existia ainda. Eu já existia no coração de Deus. E Deus já havia me escolhido. Que bênção! Então essa é a primeira bênção vinda de Deus Pai. A segunda bênção vindo de Deus Pai, o versículo 5. Deus nos adotou. Verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Que coisa! Deus tinha um filho só, Jesus. Mas Ele já havia nos adotado também lá no início. Sabe, essa questão de adoção, amados, é uma coisa sobrenatural. Nós temos a experiência e brota assim no coração, né, antes de adotar, aquele sentimento: será que a gente vai amar como se fosse um filho? Eu quero dizer para você, a gente ama. A gente ama de igual modo. De igual modo. E Deus, Ele tinha um filho, o Filho unigênito, Jesus, que veio aqui na terra, porque Deus, o Pai, quis nos adotar, quis nos colocar como família dele também. Agora Jesus não é mais unigênito, único, agora Ele é primogênito, entre muitos irmãos. Ele nos adotou. Sabe, o filho natural, não é? A gente fica na expectativa, né, Andrei? Como é que vai ser o Samuel, e etc, etc, etc. Hã? Hoje estavam falando. Mas a gente não tem como fazer a escolha do filho natural. É aquele que, não é? Imagina, nasce o Samuel, o Andrei vai lá e fala: não gostei muito. Nariz muito grande. Mas o filho adotivo, você pode dizer sim ou não. Não é verdade? Quando nós fomos buscar o nosso filho, ele estava, entre aspas, um processo de saúde, e ele nasceu com 6 meses e meio. A mãe socava ele. Ele foi abortado e ele nasceu com hematomas pelo corpo, com o fêmur quebrado. E foi nos apresentado como uma opção. Nós poderíamos dizer não. E aquele dia, Miriam vem daquele quarto com aquele bebezinho, e o nosso coração se encheu de amor. E nós não víamos, hoje nós olhamos as fotos. Pelo processo do nascimento dele, ele tinha o crânio achatado, assim, uma expressão difícil. Mas o nosso coração se encheu de amor. Quando Deus olhou para você, o coração dele se encheu de amor por você. E Ele te escolheu e Ele te adotou, fazendo parte da família dele. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você é um Zé Ninguém, um Zé Ruela. Você é filho do Deus vivo, filho do Criador de todas as coisas. Coisa maravilhosa. E em terceiro lugar, Ele nos aceitou. Aqui no verso 6, para o louvor da glória da sua graça, nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos tornou amável, Ele nos tornou graciosos, esta palavra quer dizer. Ou seja, Ele nos aceitou. Existem tantas religiões que as pessoas estão fazendo de tudo para ser aceita por Deus, ou por falsos deuses. E o Deus Criador de todas as coisas nos aceitou. Você lembra quando você chegou a Cristo? Não é? A gente chega como filho pródigo, cheirando porco, lavagem, estrume. A gente chega assim, arrebentado. E Ele nos aceita. Ele nos abraça. Ele nos dá roupas novas, sandálias, nos dá um anel, dizendo: você agora faz parte
da minha família. Aí começa um processo. Aí Ele vai nos limpando, Ele quer nos purificar, nos limpar. Ele vai arrancando os carrapichos que o pecado deixou em nós. E muitas vezes, quase sempre, para nos dizer sempre, é um processo dolorido. Mas a gente fala, amém. Continua, Senhor. Continua, papai. Mas Ele te aceita. Quando nós chegamos até Ele e falamos, Senhor, já tentamos nos embelezar, mas cada vez mais nos enfeiamos, cada vez produzimos mais sujeira, podridão. Ele fala, vem cá, filho, eu vou dar um banho bem dado em você. Não é? Ali tem uma criança de colo. Chegaram ontem e a gente estava conversando, daqui a pouco o bebezinho estava, não é? Estava extrapolando. E o pai correu limpar. É uma piadinha, né? Foi a mãe que foi limpar. Né? A gente chega pior que isso diante de Deus. E Deus vai nos limpando. As nossas emoções sujas, os nossos pensamentos, então... Aí começa o processo. Então as bênçãos vindas de Deus, Pai, Ele nos escolheu, Ele nos adotou e Ele nos aceitou. Vamos ao segundo ponto, as bênçãos vindas de Deus Filho. Também aqui em Efésios. Queridos, essa carta de Efésios, ela é fantástica. Os primeiros 3 capítulos mostram quem nós somos em Deus, o que Ele fez conosco. E os outros 3 capítulos, ele diz o que Ele espera da gente no casamento, na batalha espiritual, né, no serviço, coisas práticas. Será que Deus Filho, Jesus, tem alguma bênção para nós? Primeira bênção, Jesus nos redimiu. Olha o verso 7, a primeira parte, no qual temos redenção pelo seu sangue. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos libertou, Ele pagou o resgate. Nós estávamos sequestrados por Satanás, pelo pecado, pelo mundo e pela nossa carne. E Jesus, então, com o sangue dele, Ele pagou o resgate. Ele nos tirou do império das trevas e nos conduziu até o império da sua luz. Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda! Ele pagou o preço. Ele redimiu, Ele recomprou, Ele repagou. Nós éramos de Deus, o pecado nos levou agora a sermos filhos da desobediência. Jesus vem limpo, nunca pecou, entrou no planeta Terra pelo caminho certo. Ele não é ladrão, por isso Ele veio através de mulher. E Ele paga o preço. O sangue vertido lá na cruz foi por minha culpa, por tua culpa, para nos libertar. Que bênção! Aleluia! Segunda bênção vinda de Deus Filho, Jesus nos perdoou. Continuando o verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Ele nos perdoou. O que é perdoar? É levar embora. Não há mais acusação. Lá na cruz do Calvário, Jesus nos perdoou. E o nosso Pai, que Ele é justo juiz, tinha condenação sobre nós por causa do pecado,
Ele olha agora para nós e ele vê o sangue de Jesus, que nos liberta, nos redime e nos perdoa. E todos os nossos pecados são lançados no fundo do mar e Deus se esquece. O diabo fica lembrando-nos dessas coisas. Nós não precisamos fazer força nenhuma para lembrar de coisas erradas que fizemos no passado, porque o diabo é perito nisso. Mas nós devemos falar para ele: o sangue de Jesus lá na cruz nos deu o perdão total e completo. Ninguém mais vai ser condenado pelo pecado de Adão. As pessoas são condenadas hoje por não aceitarem a obra de Cristo Jesus lá na cruz, por não aceitarem o sangue de Jesus, purificando os seus pecados. Jesus nos perdoou. Que bom. Que maravilhoso. A culpa é um negócio que arrebenta com a vida do ser humano. Estraga a nossa história. Mas quando somos perdoados, entra o alívio. Ufa! Estava carregando um peso. E agora o peso foi colocado sobre uma pessoa lá na cruz. E eu não preciso mais carregar esse peso. Em terceiro lugar, bênção vinda de Jesus. Jesus nos revelou a vontade de Deus. Olha o verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Todos nós tínhamos os nossos olhos cegados pelo pecado. Essa palavra desvendar, a palavra revelação, é algo que a gente explica de maneira muito simples. Você imagina um objeto coberto por um pano. Nós não temos a revelação, nós não sabemos aquilo que está ali, podemos chutar. Mas quando é tirado o véu, nós enxergamos o que estava por debaixo do véu. Isso é desvendar. Mistério. No original, mistério, é a mesma palavra quase. O nosso Deus é um Deus de mistério. Mas esse Deus de mistério, Ele tem prazer em revelar a nós esses mistérios. E agora em Cristo Jesus nós recebemos esta bênção. Você que é pai, não sei se você brincou com o teu filho pequenininho, esconde. A criança tem uma fase que ela pensa, por estar com os olhos fechados, encobertos, as outras pessoas também não enxergam a ela. E quando a gente brinca com uma criança de esconde, a gente pergunta: onde será que está? A criança está aqui. Aí nós vamos nos esconder, mas agora a gente é adulto. E a gente sabe se esconder bem. Mas a gente vai atrás da cortina e deixa o pé lá fora, para que o filhinho possa chegar até nós. Não é assim? Em Cristo Jesus, o mistério foi revelado. A coisa é tão séria, amadas, e tão profundo que lá no Antigo Testamento, o lugar onde Deus se encontrava, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha acesso. E na roupagem do sumo sacerdote, ele tinha sininhos,
Porque se ele entrasse ali na presença de Deus, com algum pecado, ele morria na hora. E diz a história que eles iam com uma corda amarrada. Lembra do pai de João Batista, Zacarias, quando entrou, demorou muito, já ficaram preocupados? Ninguém entra na presença de Deus sujo. Mas quando Cristo Jesus lá na cruz deu a vida dele por nós, a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, Deus rasgou. Em Cristo Jesus, a bênção da presença de Deus, de entrarmos no Santo dos Santos, temos livre acesso. Que bênção tremenda! Em quarto lugar, a quarta bênção, Jesus nos fez herança. Olha ali no verso 11. Nele, em Cristo, digo, no qual também fomos também feitos herança. Feitos herança. Queridos, nós recebemos a herança. Somos herdeiros. Você já imaginou isso? Quando alguém perguntar para você, você tem alguma coisa? Se você é crente em Jesus, pode falar, tenho, sou herdeiro. Do quê? De todas as coisas. Não é? Nós homens ficamos tranquilos, porque quando Deus for dividir a herança, as mulheres são muito românticas, elas vão todas querer a lua. É tudo nosso. Somos herdeiros em Cristo Jesus. Mas não só isso. Jesus nos fez herança para Deus. Então vamos jogar fora essa ideia de que não sirvo, não vale nada, não presto. Como que Deus ia querer você como herança se você não tivesse valor nenhum? E o valor da tua vida é o próprio sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Ele me tornou herdeiro e ele me fez herança de Deus. Imagina ali, como é que fala o documento ali de testamento, não é? Testamento de Jesus, está lá, Deus vai ler. Bom, vamos ver o que meu filho deixou para mim de herança. O Kiko! Talvez a Miriam, é uma boa herança, né? Mas só... Que coisa! Será que a gente entende isso, amados? Isso muda a nossa vida. Isso muda o nosso comportamento. Está lá no testamento. Herdeiro. Herança. Vamos ao terceiro ponto. Bênçãos vindas de Deus Espírito Santo. Se a gente pegasse só um item de cada dessas bênçãos, a gente já teria motivo para passar o resto da vida falando obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Mas tem mais. Primeira bênção vinda do Espírito Santo. Nós temos o selo do Espírito Santo. Verso 13, em quem também vós, depois que ouviste da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selo do Espírito Santo. Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei de Moçambique. Aqui na nossa cultura ainda tem um pouco disso, não é? Todos os documentos, você tem que ir lá no cartório, tem que ter o carimbo, o selo, senão não vale nada. Mas lá em Moçambique a coisa é assustadora. Todo comércio tem o carimbo, sem carimbo não vale nada. Tem que ter o carimbo. O que significa esse selo do Espírito Santo? Então, algumas coisas aqui.
Uma transação comercial, quando ela era consolidada, até nos nossos dias assim também, é colocado um carimbo, é colocado um selo, foi finalizado. Também o selo é o direito de posse. Por exemplo, os criadores de bois, eles têm um selo, já viram isso? Tem uma marca, bota lá no braseiro, né? Depois pega o animal e marca. O que significa? Aquele animal tem dono. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós temos um dono. Nós temos a marca. Nós temos o selo do Espírito Santo que nos mostra quem é o nosso proprietário, quem é o nosso dono. Também o selo fala de segurança e de proteção. Fala de autenticidade. Aqui no Brasil tem aquele selo do ISO, né? Que o pai vai comprar um brinquedo, então ele procura um brinquedo que tenha esse selo, porque vai dar ali o quê? Proteção, segurança. O brinquedo foi testado, então não vai causar nenhum problema. Esse é o selo. Nós temos o selo do Espírito Santo lá dentro, lá no nosso espírito, tem a marca de Deus deixada pelo Espírito Santo. Temos um proprietário, temos um dono que autentica a nossa vida para com Ele, o Espírito Santo de Deus. A segunda bênção vinda do Espírito Santo, olha o verso 14, nós temos a garantia do Espírito Santo. Verso 14, o qual é penhor, é garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós temos a garantia do Espírito Santo. Essa parte penhor, garantia, ela é aquela parte inicial do pagamento. Quando você fecha um negócio, você dá uma parte inicial do pagamento, como garantia. Ou então você quer comprar determinada coisa, a pessoa pede, tem que dar um sinal, tem que dar uma garantia. E Deus deu essa garantia, através do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, quando ele estava prestes a ir embora, retornar para o céu: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o selo, a garantia, o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele é garantia do poder de Deus em nossas vidas, da autoridade de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo. Agora imagina, amados, eu fico pensando, quando a Bíblia fala assim que nós ainda não provamos, a gente tem assim, muito pouco daquilo que nos espera. Se Deus deu o Espírito Santo como garantia, você pode imaginar o resto do pagamento? Você pode imaginar o quanto você tem valor para Deus colocar o Espírito Santo como garantia pela tua vida? Também a gente pode exemplificar essa garantia como um anel de noivado. Lá na época de Jesus, o noivado não reflete o que é nos nossos dias. Hoje nem o anel de casamento mais aí no mundo tem valor, mas para Deus tem. Aliança, o anel do compromisso. O Espírito Santo é aquele anel de Deus das nossas vidas, de um compromisso não só para esses dias aqui, mas para toda a eternidade. O Espírito Santo nos dá, ele é o selo e a garantia de Deus para as nossas vidas. Queridos, vamos voltar ali no verso 3.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós vemos aqui, nesses capítulos iniciais de Efésios, que tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. E ele nos coloca dentro desse plano maravilhoso. Ele nos compra, nos resgata, nos escolhe, nos liberta, nos perdoa. Ele nos abençoa. O nosso Deus é um Deus abençoador. Agora aqui, queridos, há uma chave para que possamos obter todas essas bênçãos. No finalzinho do verso 3 está escrito: em Cristo. Em Cristo. Olha o verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Olha o final, o verso 12, vamos ler inteiro. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Não há bênção fora de Cristo. É só em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão buscando bênção nas igrejas, bênçãos nas autoridades humanas, bênçãos aqui, acolá. A bênção é proveniente daqueles que estão em Cristo. Aqui está a chave. É Cristo. É Jesus. É um ungido. Fora dele nós não encontramos nenhuma bênção. As pessoas vivem à procura de bênçãos, e daí nós podemos abrir esse leque de bênçãos para tudo. O nosso Deus, por exemplo, é Jeová Jiré, Ele é o provedor. Nele nós encontramos todas as bênçãos materiais necessárias para a nossa caminhada nesse mundo. Jesus, Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o caminho, a verdade e a vida continua sendo Cristo Jesus e não vai mudar. Não importa o que aconteça dia 7 de setembro. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós temos a segurança, a proteção, nós temos todas as bênçãos de Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo, a maior armadilha do diabo é tirar uma pessoa que está em Cristo para fazer outras coisas, para buscar em outras coisas, para ter esperanças, expectativas em outras coisas. É em Cristo. Se eu buscar a alegria na minha esposa, vou mudar. Se a minha esposa buscar a alegria completa em mim, ela vai se frustrar. Se ela buscar em Cristo, nunca ela vai se frustrar. Se a nossa expectativa, a nossa felicidade, a nossa alegria está nos nossos filhos, nós vamos nos frustrar. Mas se estivermos olhando para Cristo, jamais nos frustraremos. Se a expectativa da nossa vida é viagem, passeio, diversão, entretenimento, trabalho e tantas outras coisas, nós vamos chegar no final da vida e vamos nos arrepender de termos perdido dias preciosos que deixamos de olhar para Ele, o único que tem para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Queridos, o mundo está numa convulsão e vai se intensificar cada vez mais
Quanto mais próximos do fim, mais difícil vai ficar a vida aqui no planeta Terra. Mas não para nós. Porque nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Há alguma coisa na vida que está tirando a tua paz, tirando a tua alegria, tirando a tua esperança? A proposta de Deus para cada um de nós nesta manhã é que creiamos que já somos abençoados, que já temos a fonte, Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo, como aqueles que nos abençoam sempre, todos os dias. No meio das lutas, das dificuldades, das tempestades, das dores, das enfermidades, nós olhamos para Cristo e ouvimos Ele dizendo: eu te abençoo, eu te abençoo. Bênçãos vindas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você tem essa consciência clara de que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe, amados, muitas vezes a gente ouve pessoas, frequentadores de, entre aspas, igreja. Eu vou no culto buscar bênção. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu a obra de Cristo Jesus. Ele já consumou tudo. Ele já finalizou. Lá na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Então por que a gente tem que pregar o Evangelho? Porque tem outros que Deus já escolheu, já adotou, já aceitou e ainda não sabem. E aí Deus conta conosco para levar essa mensagem para esse mundo que está amaldiçoado por causa do pecado, mas que em Cristo Jesus essa maldição é quebrada, porque o Filho do Deus vivo se tornou maldito no meu lugar, no teu lugar. E o mundo não conhece isso. Então nós temos que anunciar. Quantas pessoas estão debaixo de maldições, de condenações, porque ainda não conhecem a história de Cristo Jesus, ainda não sabem que em Cristo Jesus há uma mudança completa no rumo das nossas vidas. De amaldiçoados nós passamos agora a abençoados, de criaturas nós passamos agora para filhos. Você tem essa consciência? Você crê nisso? Crê na palavra de Deus? Talvez você tenha perdido um pouco esta visão do Evangelho de Cristo. Esta carta, ela é tremendamente abençoada porque ela nos mostra a nossa posição em Cristo Jesus. Nós estamos assentados junto de Jesus, à destra de Deus Pai. Nós não olhamos mais esse mundo assim, nós estamos em posição de autoridade em Cristo Jesus, acima de principados e potestades, por isso o diabo não pode tocar-nos. A nossa posição, a nossa identidade em Cristo Jesus nos assegura a vitória. Somos mais do que vencedores. Eu quero fazer um apelo, baseado aqui no tema. Você tem essa consciência? Você quer sair daqui hoje falando pela fé em Cristo Jesus, na palavra dele? Eu sou abençoado. Pastor, mas meu marido, pastor, mas minha mulher, pastor, mas... É Deus.
É Deus que está falando. Você tem essa consciência clara? Você quer sair daqui com essa convicção: eu sou abençoado. Fique em pé, então, em nome de Jesus, nós vamos orar. Somos abençoados. O irmão entre nós que usa sempre, né? O abençoado. Mais uma vez, olhe para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: o abençoado. O abençoada. O abençoado. Seu Onésimo, abençoado de Deus. Aleluia. Papai, como a gente sofre por bobeira, Senhor. Por ignorância, Senhor. Como que a gente fica muitas vezes remoendo coisas por não saber ou por esquecer que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos adotou, somos teus filhos, somos tua família, que o Senhor nos aceitou, que o Senhor tem uma grande obra para realizar em nós e através de nós. Ah, Deus, como muitas vezes nos colocamos como vítimas, esquecemos que Cristo Jesus já nos comprou, já nos perdoou, já revelou a vontade do Pai, que Cristo Jesus nos fez herança para Deus. Espírito Santo, quantas vezes entristecemos o Senhor, mesmo selados, nos colocamos debaixo, Senhor Deus, de outras autoridades. Esquecemos que somos posse do Senhor. E que esquecemos, Espírito Santo, que o Senhor é a garantia de Deus em nossas vidas. Espírito Santo, faz-nos andar em Cristo. Trabalhar em Cristo. Nos relacionar em Cristo, nos divertir em Cristo, ser igreja em Cristo, ser país, ser nação em Cristo. Obrigado, papai, porque pertencemos ao Senhor. Obrigado porque antes de existir tudo no mundo que o Senhor criou, nós já existíamos no teu coração. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Gera em nós um coração grato por tudo. Nós começamos cantando nesta manhã: agradeço, te agradeço por tudo. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E quando a tempestade bater a porta, quando o problema chegar, que nós não tiremos os nossos olhos de Cristo para sermos atormentados pelas circunstâncias, mas que nos apeguemos cada vez mais e mais, que nos agarremos a Ti, Jesus, para receber e desfrutar toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Dá-nos fé, Senhor, para usufruir de toda bênção espiritual. Derrama sobre tua igreja, sobre teu povo, sobre teus filhos, sobre tua casa, sobre tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.